Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando o RuivoCast Saúde, parceria com a nossa querida Unimed aqui de Sorocaba. Quinta-feira maravilhosa, espero que vocês estejam todos bem, né? Muito vivendo o estado de presença. Eu sempre falo isso, né? Que é mais importante a gente viver esse momento presente, estar aqui presente é a melhor solução para a nossa vida. Quer viver o verdadeiro reino do céu? É só viver o estado de presença, deixando a ansiedade de lado e o passado que é cinza para ontem, porque não tem nada a ver mais com a gente. Vamos viver o que é o de hoje, o que é divino, no momento que os nossos olhos permitem ver. Isso que é o mais importante. E uma das coisas mais interessantes de tudo isso é nós preservarmos a nossa saúde, né? Trabalhando ela de forma substancial, para que a gente possa ter uma longevidade, dar passos firmes, mesmo na velhice. Como dizia um geriatra amigo nosso, podemos morrer sem dor nenhuma, se a gente se permitir, cuidando bastante do nosso corpo, né? Hoje, faz a campanha internacional da nefrologia. E a nefrologia tem essa campanha aqui no Brasil. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, eles fazem uma campanha toda segunda, quinta-feira do mês de março, né? Então, no dia de hoje, estão avisando, alertando a sociedade brasileira sobre a importância da nefrologia. O que é a nefrologia? Onde ela trabalha e o que ela pode nos ajudar para poder prolongar a nossa vida e manter a nossa longevidade. Está no ar o RuivoCast Saúde e você, claro, como sempre, é meu convidado especial. Que satisfação receber essa elegância de médico aqui, Dr. Ricardo Augusto de Miranda Cadaval. Os médicos sempre têm um sobrenome bonito, né? Você reparou? Nome composto. Na minha época era nome composto. É bonito, né? Chique. Você está bem? Eu estou ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Por ceder o tempo, né? Para usar do seu conhecimento para transmitir informação relevante para a sociedade. E a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Fique super à vontade, a casa é sua. Né? As perguntas vão surgindo, não só que está no papel, mas a gente vai, cada machadada vai sair uma minhoca, com certeza, né? E falar dessa questão da campanha internacional da nefrologia, a gente sabe o quanto é importante, né? Essa questão de você cuidar aí dos órgãos que fazem parte do trabalho de um nefrologista e orientar as pessoas dos cuidados que nós temos que ter. Acho que a gente fala de coração, muito de coração, cabeça, pele, que é câncer de pele, né? Mas quando vai falar de rim, por exemplo, uma coisa que a gente não fala muito, né? Não. Uma coisa que não é, você não vê numa conversa, viu? E aí, como é que está o seu rim? Agora está falando de intestino muito, né? E o rim? O rim é um órgão bastante resiliente e ele só se manifesta muitas vezes de uma forma muito avançada da doença, né? Então não é uma coisa muito comum isso aí. Então às vezes o rim, a gente mal sabe aonde fica o rim, é um órgão que não se mexe, não sei, quando você tem uma cólica renal, porque aí você descobre rapidamente onde fica o rim, né? E isso não é legal, né? Não. Isso não é legal, porque o rim não bem observado, né? Você não ter um acompanhamento, leva você para uma situação dramática na vida da gente, principalmente na idade mais avançada. Ou não? Sim, na verdade o rim, ele funciona como todos os órgãos do nosso corpo, 24 horas por dia. E, na verdade, ele tem um fluxo de sangue muito grande. E aí o que acaba acontecendo é que ele sofre o impacto de muitas doenças. Então, são doenças sistêmicas, né, que acabam acometendo os rins. Só que, na verdade, o rim, às vezes, ele tem uma manifestação, ele não tem uma manifestação clínica nos primeiros momentos. Então, muitas vezes, tem uma manifestação tardia e nem sempre é fácil de identificar através dos sinais, dos sintomas. Então, a gente só percebe, às vezes, quando a doença está muito avançada, determinadas doenças. E aí, você precisa lançar mão de outros recursos para poder entender o que está acontecendo com seus rins, né? E, em função dessa dificuldade de identificar, às vezes, algumas doenças, como é o caso da doença renal crônica, que ela é uma complicação de outras doenças. Pode ser de algumas doenças do rim, propriamente dito, né? Mas algumas doenças podem levar à doença renal crônica. E o rim, ele pode perder até 70% da função renal e você não percebe.
que ele está com problemas. Aí, essa que é a dificuldade. A doença renal crônica, que é uma complicação de outras doenças, muitas vezes, ela é silenciosa. E aí está o foco da nossa campanha, de alertar as pessoas que existe uma doença silenciosa, de manifestação tardia, e que se você não fizer o diagnóstico precoce, muitas vezes você não consegue desacelerar a doença e fazer um tratamento. Isso me faz lembrar um pouquinho também do câncer de próstata, né? Que também demora muito tempo, né, para poder avançar. 15 anos. Eu trouxe um urologista aqui, ele falou que se não fizer o cuidado, o toque, também é outra coisa que acontece muito com os homens. Não estamos só nessa seara, porque o rim é para os dois, mas é 15 anos para desenvolver o câncer, né? Isso. Vai aos pouquinhos, né? Na próstata. Eu imagino que ela é silenciosa, assim como é o da próstata também, o rim, né? Exatamente. Então, na verdade, tudo que você faz precocemente, identifica precocemente, é melhor. Qualquer neoplasia, qualquer câncer que você possa estar adiante, tudo que você fizer precocemente, você pode minimizar. Agora, existem alguns órgãos, por exemplo, câncer de pâncreas. O pâncreas é um órgão, assim, ele tem um espaço para crescer. E muitas vezes, quando ele se manifesta, já está a doença muito avançada. E é difícil de identificar isso. Então, a doença renal crônica, a semelhança disso, ela pode ser tardia no processo, né, de manifestação. E aí, quando você vai descobrir, você não consegue ter terapêutica ou mudar o seu estilo de vida adequado para você reverter a tempo. Porque tudo que você faz precocemente faz a prevenção, né, a grande chave. A palavra-chave disso é a prevenção. Não é um hábito do brasileiro, né, doutor? Você sabe disso, né? Você o sabe. Brasileiro que deixa só na hora que há. E hoje nós temos uma rede pública que pode absorver isso. Nós temos tenha dúvida. Nós temos assim as nossas dificuldades de saúde pública, municipal, estadual, mas assim, ela está à disposição para você, só que você tem que procurar, porque o paciente ele precisa entender que ele é o maior interessado na sua saúde. Então, faz parte dele também procurar fazer o acolhimento. Então, aqui é importante, por exemplo, essa divulgação sobre a saúde, a prevenção, é muito importante para poder alertar as pessoas que elas precisam se cuidar. A partir de uma determinada idade, você tem que procurar o atendimento médico. Isso é uma coisa espontânea sua, ninguém vai na sua casa não, procurar. Vem cá, vamos dizer. Você tem que ir lá, vai fazer prevenção. Se você não ama você mesmo, não é o outro que vai te amar, né? Exatamente. Então, essa é uma iniciativa do paciente. Tá, isso faz parte do processo. E isso que nós estamos fazendo aqui é educação da população, educação do paciente, estimulando a ele procurar identificar determinadas doenças, como é o caso da doença renal crônica. Eu estou conversando com o Dr. Ricardo Augusto, né, médico nefrologista da Unimed de Sorocaba, né? Aliás, está aqui a pedido e a convite da Unimed, né, da qual a gente agradece muito, diretor da 8ª região pela SONESP, que é a Sociedade de Nefrologia de São Paulo, abrangendo 74 municípios da região de Sorocaba e Piracicaba, professor na Faculdade de Medicina da PUC, aliás, uma das grandes faculdades que nós temos no Brasil hoje, né? Sim. Que tem o campus aqui em Sorocaba, a gente fica feliz por isso, inclusive, né, professor? Né, professor? Não deixa de ser também, né? São quase 80 anos de faculdade, né? O nefrologista, a função dele é especificamente o rim? Não, em parte sim, mas vamos dividir para entender. Existe o sistema urinário. Tá. O nefrologista é o clínico das vias urinárias. O urologista é o cirurgião das vias urinárias. Existe, às vezes, uma dificuldade das pessoas, elas erram e vão no nefrologista quando deviam estar no urologista. Olha, e vice-versa. Uma boa pergunta, então. Então, na verdade, o nefrologista é o clínico das vias urinárias. E ele trata os rins, certo? E aí tem as doenças próprias dos rins, e tem as doenças sistêmicas, né, do corpo que acometem os rins, entendeu? Então, por exemplo, uma pedra no rim, uma nefrite, uma infecção urinária, elas são próprias do sistema urinário, né? Mas, por exemplo, você pode ter hipertensão e diabetes que podem acometer o rim. Então, é uma coisa sistêmica, né? Uma doença sistêmica que acaba acometendo seus rins. Hipertensão, diabetes. Alguma outra mais? Então, se nós entrarmos no capítulo da doença renal crônica, nós vamos ter aí, principalmente, o diabetes e a hipertensão arterial como as principais causas do desenvolvimento da doença renal crônica. Existem outras,
Mas essas são as principais. Você falou do nefrite. O que é o nefrite? Você pode ter o que a gente chama de pielonefrite, isso é uma confusão também, né? Porque às vezes a gente usa a palavra nefrite, e aí fala, eu tive nefrite na infância, então você não sabe se é pielonefrite, que é a infecção do rim, ou se é uma inflamação dos rins. É um pouco complicado isso, as pessoas entenderem e confundem. Então, nefrite é o néfron. O néfron é uma estrutura microscópica lá do nosso rim, é a unidade funcional, e que quando tem algum problema, alguma inflamação, a gente chama isso de nefrite. A palavra mais complicada, glomerulonefrite. Isso é uma doença típica do rim ou do rim, né? Ela surge no rim, é isso? Ela pode surgir no rim. Mas surge como assim, por exemplo? Como é que a gente pega essa doença? Não, aí geralmente tem doenças imunológicas que acabam acometendo o rim. Por exemplo, lúpus, ele pode atingir o rim. Entendeu? Ah, tá. E aí você tem outras doenças imunológicas que podem acometer os seus rins. Aí são doenças do corpo todo, que o rim, como é um órgão extremamente vascularizado, ele na verdade sofre desse processo imunológico. Então, interessante, hein? Então procura o urologista quando? Então, existe uma sobreposição de atuação. Então, por exemplo, assim, se você tiver que operar um rim, é o urologista. Se você tiver que tratar alguma coisa do seu rim, é o nefrologista. Tá. Existe a sobreposição. Por exemplo, cálculo renal. Pode ser tanto o urologista como o nefrologista. Tá. Agora, se tiver que tirar pedra, passar sonda, é o urologista. Tá bom. Se eu tiver que, por exemplo, tratar uma infecção urinária, pode ser os dois. Se tiver que investigar a origem de um cálculo renal, por que o indivíduo forma tanta pedra, então o nefrologista pode fazer isso aí também. Você falou em prevenção, um monte de coisa aqui, tá? Mas e que idade que você, por exemplo, que idade que a gente tem que procurar um médico para fazer um exame de rim? Assim, uma coisa ainda meio distante da gente. Vou fazer um exame de rins, de rins que tem que falar, porque são dois, né? E vou fazer um exame de sangue, vou fazer um ultrassom na próstata, vou fazer qualquer coisa, mas de rins não. Então, e aí? Eu diria o seguinte: você tem que entender que existem fatores de riscos que determinam a lesão renal. Então, não tem uma idade. Então, primeiro se não tem uma idade, por exemplo, próstata, depois dos 50 anos de idade, você tem que começar a fazer o toque e o PSA, e assim por diante. Tá. O rim não tem essa coisa toda. Na verdade, assim, se você tiver doenças como diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares, histórico familiar de doenças renais, são fatores de riscos que determinam um possível acometimento dos seus rins. E aí o que acontece? Esses pacientes diabéticos, hipertensos, sobrepeso, obesos, doenças cardiovasculares, eles devem anualmente fazer um exame chamado creatinina. Creatinina. Aí, assim, por isso que não tem uma idade. Por exemplo, se você desenvolve o lúpus, você vai ter que dosar creatinina para avaliar se o rim está sendo acometido. Então, não tem uma idade, e o lúpus acomete pessoas mais jovens, né? Então, só que a gente falando assim, do ponto de vista de maior prevalência de doença, diabetes e hipertensão acomete uma grande parte da população brasileira. E aí, esse paciente, todo ano, paciente diabético, hipertenso, ou com doenças cardiovasculares, ele tem que fazer o exame. Descobriu, e geralmente quando que ocorre isso? O diabetes e a hipertensão, normalmente, eles vão ocorrer lá pelos 35, 40, 45 anos. Depois vem o acúmulo, né? Aí vem. O acúmulo de falta de responsabilidade da gente. Né? Então, aí você tem que procurar um médico e tem que entender como estão meus rins, né? Na verdade, assim, você não vai procurar saber como está o seu rim. Na verdade, você fala assim, olha, eu sou diabético, eu trato, eu sou hipertenso, e aí eu vou no endócrino, no clínico, no geriatra, seja em quem for, e esse profissional, ele tem a obrigação de, pelo menos uma vez ao ano, dosar a creatinina, que é uma forma de você identificar... Quando tem que estar a creatinina normal? O normal de uma pessoa vai de 0,7 a 1,2. 0,7 a 1,2. Quando é mulher, é um pouco menos. Vai de 0,7 a 1 de creatinina. Certo. Porque a creatinina vem da massa muscular. Tá. E aí, quanto mais massa muscular, mais creatinina. Então, é muito comum esse pessoal de academia... Isso não tem problema de rim, então? Não, mas ele tem a creatinina, às vezes, um pouco alterada.
Porque ele tem uma massa muscular muito grande. A creatinina é uma substância que vem do músculo e não tem mais utilidade. E ela sai totalmente pelas vias urinárias. O indivíduo do sexo masculino, que tem 100% do funcionamento dos rins, ele tem entre 0,7 a 1,2. Mas se você pegar um indivíduo que vive na academia, toma uma série de sobrecargas proteicas aí, um monte de produtos que existem hoje que são oferecidos, e ele tem uma massa muscular muito grande, ele pode ter o que é uma creatinina um pouco alta, não muito, mas um pouco alta, mas não porque o rim dele é insuficiente, mas por causa da massa muscular. Eu tomo creatina. Você pode ter uma creatinina um pouco mais alta, mas não por doença, mas porque sua massa muscular é Eu tomo por causa da academia todos os dias. Exatamente. E a creatina é bom? Então, eles recomendam usar esses produtos de proteína, né, para você aumentar a massa muscular. Aí você precisa fazer isso sob orientação. Fumar faz mal pro pulmão, beber faz mal pro fígado, né? Comer doce faz... comer gordura faz mal pro coração. O que faz mal pro rim? Ter hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, tomar anti-inflamatório indiscriminadamente. Bato machado, sai minhoca. Exatamente. Você entendeu? Então, o que acontece? Anti-inflamatório é uma causa. Então, só anti-inflamatório ou os outros remédios também? Depende do remédio. Tem, por exemplo, alguns remédios, por exemplo, lítio, que é usado para algumas doenças psiquiátricas, ele pode lesar os rins. Aí o psiquiatra, ele dosa o lítio, dosa a creatinina, dosa o lítio também, mas a creatinina sistematicamente. Quem toma muito remédio tem que tomar cuidado. Tem. E, inclusive, por isso que é importante, porque se você não sabe como os seus rins estão, por exemplo, a média de sobrevida das pessoas está aumentando, cada vez mais idosos. Sim. E aí você tem as doenças crônicas degenerativas, que são, por exemplo, a artrose, osteoartrite, né? Outro nome. Aí o que acontece? Dói. Aí você vai na farmácia e compra anti-inflamatório. Aí toma e melhora a dor. E aí você vai tomando. E isso é um fator de lesão renal. Tomar uma coisa isolada é uma coisa. Bom, agora você sempre. Mas o corticóide também deve fazer muito mal. O corticóide faz outras coisas, ele não faz mal para o rim. Tá. Ele faz outras coisas, não faz bem. Mas se você, por exemplo, tem diabetes, tem hipertensão, participa de um grupo de risco, tem lesão renal, não sabe porque o rim não manifesta isso precocemente. E se porventura você começa a usar anti-inflamatório numa frequência maior, porque eu vejo um monte de gente idosa que dói tudo, né? Dói todas as articulações. E aí o que acaba acontecendo? Esse remédio, esse anti-inflamatório vai prejudicando. E também ocorre que dependendo da função renal, os antibióticos precisam ter dose corrigida. Outra coisa, hoje existe um uso assim, bastante elevado de imagens, exames com contraste. Contraste também é um problema. Então você precisa saber como está a sua creatinina. Um serviço de saúde que sabe muito bem cuidar do seu cliente, ele dosa a creatinina. Lá na Unimed, você dosa a creatinina antes de fazer um exame contrastado. Porque o contraste pode, não obrigatório, mas ele pode agravar uma situação já de déficit de função que você não sabia. Por isso que é importante você saber como estão os seus rins. Principalmente aquela população de risco. Quem são? Diabéticos, hipertensos, obesos, sobrepeso, aqueles que têm história, têm doenças cardiovasculares, aquele que tem história familiar de doença renal. Que é o caso do meu pai, por exemplo. Você precisa fazer creatinina. Você dosa o seu. Como estão os seus rins? Seus rins estão ok? Eu acredito que sim, mas agora eu vou... Eu fiquei nervoso com a conversa aqui. Você tem que dosar. Você faz parte de um grupo de risco. Não, eu vou ver 0,7 é 1,2, eu sei, eu vou ver em casa hoje. Você tem que olhar. Eu tenho um exame. Então, já conseguimos aqui, já esclareceu. Esclareceu para pelo menos. Pelo menos um eu já consegui convencer. Mas a gente diz que a gente salva uma vida, a gente salva... Quem salva uma alma, está salvo para a vida. Exatamente. E nós temos que preservar você aqui. Você precisa continuar aqui. E é bom tu cuidar dos seus rins. Porque é muito triste fazer diálise. Diálise nem tanto, né? Perto da hemodiálise, né, gente? É terrível, né? Vamos falar que é verdade. Então, se você não sabe como estão os seus rins, porque muitas vezes a doença renal crônica é a complicação dessas doenças.
Então, a doença renal crônica é uma complicação da hipertensão, do diabetes, do... É sistêmico o negócio. É sistêmico. E aí só acomete seus rins. Pode acometer, não é obrigatório, ok? Mas, na verdade, você precisa dosar. Ai, não, meus rins estão bons. Como é que eu sei? Eu sei porque, na verdade, existem algumas manifestações, mas essas manifestações são muito tardias e você, às vezes, pode já ter perdido grande parte da função renal. Então, o que nós queremos com essa campanha, que é o Dia Mundial do Rim? Alertar as pessoas, principalmente aquelas que participam de um grupo de risco, que, na verdade, elas precisam dosar um exame que tem em toda a rede pública, é um exame... Esse exame é gratuito na rede pública. Na rede privada é um exame de um custo muito baixo, que é a creatinina, é um exame no sangue que você dosa. Para você saber será que você pode tomar anti-inflamatório? Será que você pode tomar antibiótico? Você não tem que corrigir a dose do antibiótico? Será que você pode fazer um exame contrastado? O médico também, quando vai dar o antibiótico, fala assim, como é que está a sua creatinina? Isso é parte dele. Ele tem que saber. Perguntar, porque Ele tem que perguntar. Como é que o médico vai dar exatamente? Como é que vai dar um remédio para... Como é que está a sua creatinina? Mas isso compete a ele saber. Porque, dependendo como for, se o cara tiver essas coisas todas aí... Uma pergunta... No caso, por exemplo, você falou que é genético, né? É assim, pessoa que tem... Predisposição. A predisposição. É. Tá. Você não é que você vai ter, é predisposição. É que meu pai, ele teve nefrite e não cuidou. Então, ele teve um problema no rim. Mas surgiu para ele, por causa de descuido. Porque nefrite... agora, porque ele teve, eu também tenho que ter? Não, de modo algum. Por exemplo, nem todo diabético vai ter problema no rim. Nem todo hipertenso vai ter problema nos rins. Entendeu? E por quê? Porque aí depende. Se for uma hipertensão leve, os níveis não são muito elevados, um diabetes de fácil controle, dificilmente isso vai acometer. Quem que é o grupo de risco? É aquele hipertenso mal controlado, é o diabético mal controlado. Agora, mesmo o paciente diabético, por exemplo, mal controlado, nem todos vão ter lesão renal. Tá. Nem todos. Isso, então, precisa não é todo ficar mundo claro. que é contemplado. Não é todo mundo não, que muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E você tem que fazer, então, o exame para saber. Quantas pessoas são afetadas anualmente com a doença do rim? Olha, você sabe? Mais ou menos 10% da população... doenças renais, na verdade. Doenças renais. 10% da população tem doença renal. Pô, é alto, meu. É alto. É alto pra caramba. Principalmente porque... O que acontece? A idade tira, depois dos 35 anos, 1% de perda de função renal por ano. Você vai chegar lá aos 85 com metade da função renal. Faz parte? Perde quanto por cento mesmo? 1% ao ano depois dos 35 anos. Se ficar velho, tá tudo ferrado mesmo, né? Não tem jeito, né? Eu já perdi um bom, tá com 53, quanto eu perdi já? Mas você precisa cuidar dos seus rins. Não, estou cuidando, doutor, pelo amor de Deus. Cuidado, você precisa ver se essa sobrecarga de proteína que você toma, se está de acordo. Você precisa tomar cuidado, porque anti-inflamatório, você vai na farmácia e compra anti-inflamatório. Isso aí é um problema grave. Medicamento, não é um medicamento que você precisa disso. Então. Aí mas você esse também de músculo tipo Dorflex da vida também pode prejudicar? Não tem nada a ver isso aí? Não, porque tem analgésico. Analgésico não tem problema. E relaxante muscular, eles não acometem os rins. Mas isso cabe não fazer automedicação paciente, que isso é importante, né? Lógico. Ele vai lá, pega na caixinha, né? Sabe aquela caixinha lá do pai ou do avô? Médico, né? Ele tem um monte de remédio, ele já passou em um monte de médico, tem um monte de remédio que ele nem usa. Aí ele tá com dor, você tira um remédio e melhora a dor. E aí você começa a achar que você pode fazer isso com regularidade. E aí você vai chegar no consultório e vai descobrir, nossa, eu tenho dor nas costas, né? Então eu tenho, por exemplo, obesidade, eu tenho problema de coluna, e aí eu morro de dor nas costas. O que eu faço? Eu tomo um anti-inflamatório, mas isso é bom porque eu tomo todo dia e tira a dor na hora. Só que isso aí é uma coisa que passam-se anos. E aí quando você vai ver, você já detonou o seu rim. Aí você poderia ter doenças que pudessem já lesar o seu rim e os medicamentos podem agravar. Então, essas doenças sistêmicas, ou os remédios que tomam, elas criam doenças no rim. E que doenças são essas? Então, essas doenças sistêmicas, elas podem causar o diabetes, hipertensão, para deixar claro, que é 80%, eles podem causar o que a gente chama de doença renal crônica. Doença renal crônica é uma lesão progressiva e irreversível
de perda. Irreversível. Ele não tem volta. Tem muita gente que chega no consultório e lá com creatina inalterada e com outros parâmetros, a gente identifica, ó, isso aqui, você tem doença renal crônica, ok? Aí a pessoa então tá bom, doutor, então me trata porque eu quero perder isso. Eu falei assim, não tem como. Porque isso aí é progressivo e irreversível. Só que isso... O cara vai lá achando que vai tomar um remédio e você vai resolver. E não é assim que funciona. Na verdade, hoje... Quando você fala isso, está acontecendo o quê com a pessoa? Para onde ela vai parar? Então, aí vai depender. Depender da velocidade, dependendo de como as coisas estão. Então, você pega um paciente, por exemplo, hipertenso, você tem que controlar a hipertensão dele. Você tem que controlar o diabetes. E existem hoje medicamentos que conseguem desacelerar a doença, mas isso é numa fase mais precoce. Então, se você deixa para evoluir numa fase para se o rim já está bem danificado, não tem vai para o diálise. Não, aí assim, mas Essas pessoas que vão para o diálise, É isso aí. É assim que a coisa já acontece. não tem cura mais. A doença renal crônica, ela não tem volta. Mas ela tem estágios. Então, você pode ter aí, por definição, quando você perde 60% da função renal, você começa e permanece esse valor por mais de 3 meses, você chama doença renal crônica. Isso vai andando numa velocidade X. Você entendeu? E aí você pode, por exemplo, com medicamentos, desacelerar, não reverter. Não existe remédio para desacelerar. Vai continuar. Mas aí você precisa fazer a lição de casa. Aí que faz a parte, né? Eu vou dizer assim, existem 3 pilares. O primeiro pilar é o profissional de saúde. O segundo é o familiar e o terceiro é o paciente. Cada um faz seu papel. Eu vou lá, oriento. Olha, você precisa diminuir a ingesta de carboidrato, evitar doce, refrigerante, você precisa fazer atividade física, você precisa emagrecer, por exemplo, diabetes e hipertensão, que está muito relacionado à obesidade, Sim, com essas coisas todas. E aí você faz essa orientação. Olha, esses remédios aqui você precisa tomar. Ok. A família, ela dá o apoio para o paciente. Mas o paciente é o maior interessado. Se ele não fizer essas coisas todas, não tem solução. Então, você vê que o sucesso do tratamento, ele tem esses 3 pilares. O profissional de saúde, porque não é só o médico, né? Hoje em dia, você tem o pessoal que faz o fisioterapeuta, o nutricionista, tem uma série de pessoas que você pode recorrer para te ajudar a tratar determinadas doenças. E aí você pode fazer isso que o médico, o profissional de saúde te orienta. A família te apoia, que eu falo muitas vezes, né? O paciente é diabético. Eu falo assim, doutor, como é que eu posso fazer dieta na minha casa? A minha esposa é uma cozinheira maravilhosa, vive doce em casa, bolo. Aí eu tenho que olhar para a família e falar assim, olha, normalmente as coisas são familiares. Você precisa entender que todo mundo ali tem um código genético semelhante. Então você trata a família, você não trata o paciente. Então, quando você vê um paciente obeso, normalmente você pode olhar a família inteira é obesa. E aí você tem predisposição. Ter predisposição não significa que você necessariamente vai ter. Mas aí você vai tentar combater, modificando os seus hábitos. Atividade física, reeducação alimentar. Isso é obrigatório. Isso é para tudo, né? Aí você controla a sua pressão, controla o seu diabetes, certo? E aí você consegue, inclusive, desacelerar o dano. E você pode, inclusive, uma vez feito tudo isso, você pode lançar mão de determinados medicamentos que desaceleram a progressão da doença renal crônica. Mas tudo isso, quanto mais precoce, melhor. Agora, se você não faz exame, não vai no médico, não passa em consulta, não se importa com nada disso, muitas vezes, quer dizer, isso não é uma coisa assim muito comum, mas acontece, o paciente chega lá, eu já tive algumas vezes que chegou o paciente com a família e falou, gente, não tem o que fazer, daqui é para hemodiálise. Urgente, hein? E urgente. Aí você vai ver a história, é uma pessoa que não se cuidou,
não fez nada disso, não gostava de ir. Isso é mais uma população mais velha. Hoje o jovem ele já tem esse conceito, ele se cuida melhor, então ele faz atividade física, ele tem uma preocupação maior com a sua saúde, né? Ao mesmo tempo também tem uma oferta enorme de alimentos ruins aí no mercado, né? Você mas sabe isso disso aí, também, né? olha, Ainda vou entrar na outra seara também, né? Joga produto aqui, o cara come aqui, fica doente aqui, o médico receita aqui, a farmácia entra ali, e assim vai o sistema, né? O sistema trabalha assim. Exatamente. Então, aí tem todo um comércio de fast food atrás disso. Depois tem um comércio de remédio. Exatamente. E aí você precisa entender essas coisas loucura, todas, né? Escuta, uma pergunta. Então, ou seja, o momento final do ser humano que está com problema no rim, quer dizer, ele tem um certo prolongamento na vida, que é a tal de diálise e depois a hemodiálise. Depende do caso, vai para diálise, depende do caso, vai para hemodiálise. No começo, depende da gravidade do negócio, porque depois disso não tem mais nada, né? Porque o rim, eu fui lá uma vez lá em São Paulo, lá no hospital que faz aí. Hospital do rim? Do rim, né? E você precisa com 70 e poucos anos, né? Por exemplo, vai trocar o rim para quê? Vai um monte de medicação, o cara sofre pra caramba, porque isso é bom mais pra gente jovem. E quando chega uma idade mais avançada, eles não cuidam do rim, é de diálise, hemodiálise e tchau, né? Tchau, planeta Terra. Olha, Alex, hoje em dia, hoje eu já vivenciei desde uma nefrologia que tinha poucos recursos até o que tem hoje. Hoje eu posso lhe dizer o seguinte: raramente alguém morre com problemas de diálise. Ele morre de outras coisas. Ah, é? Porque hoje a diálise é segura. Entendi. Ela permite fazer uma diálise de muito melhor qualidade. Muito diferente de foi quando eu aprendi a nefrologia. Quando você começou, né? Quando eu comecei. Então, hoje assim, é raro o paciente, numa diálise, morrer por problemas dialíticos, vamos dizer. Então, quando o paciente ele tem menos que 15% da função renal, ele, na verdade, ele precisa ir para uma hemodiálise. Certo? 15%. Que, na verdade, assim, não é 15%, é o ritmo de filtração glomerular. 15 ml por minuto. Mas aí eu vou falar isso para o paciente não vai entender. Lógico, falar 15% não é bem isso, mas ele entende que é uma forma didática de explicar. Ele só tem 15% do rim. Só que aí você tem que tomar o seguinte cuidado. No meu entender, tudo está dentro de qualidade de vida. Pensa num indivíduo com 90 anos de idade indicando diálise para ele. A diálise para esses indivíduos, no Japão, eles não dialisam ninguém com mais de 90 anos de idade. Porque a diálise ali não promove aumento de sobrevida. Ele promove só piora de qualidade de vida. Então, quando você vai discutir com a família, o paciente nesse momento, você tem que ter bom senso, mas isso vai do médico e da família. Tá. E o paciente também, né? Então, a diálise, por exemplo, vai promover, por exemplo, uma melhora, um aumento de sobrevida? Vai. Para todo mundo, com exceção dos que mais de 90 anos para frente. Eu tenho pacientes na diálise com mais de 20 anos dialisando. De diálise? De diálise. Eu tenho lá, se você for ver os nossos pacientes na Unimed, muitos chegam dirigindo carros, são advogados, médicos, empresários, eles chegam dirigindo seus carros e vão embora. Meu pai ficou 5 anos na diálise, só que ele teve que passar para a hemodiálise. Diálise é um termo, assim, uma abreviatura, né? Que quando você chega nesse momento, você tem 3 possibilidades. Ou você vai para hemodiálise, ou vai para diálise peritoneal, que é uma diálise... Essa que meu pai fez. Ou então vai para o transplante. Só que transplante, na verdade, não é uma coisa fácil de se conseguir, né? Então, na verdade, ela fica para depois. Então, quando o paciente necessita de diálise e você enxerga que existe ali, a diálise vai promover uma recuperação parcial do estado do paciente e vai permitir com que ele, por exemplo, fique na sua casa, na sua família, curta isso, trabalhe, ele tem uma qualidade de vida, ok, então vamos indicar. Aí nós podemos discutir se ele vai para hemodiálise ou diálise peritoneal. Isso, na verdade, são coisas muito específicas do nefrologista, junto com o paciente e com a família. A diálise é mais cômodo, você faz em casa, né? Para ele você leva para a praia. Exato, tem essas vantagens. Tem gente que não se adapta. Tem gente que prefere, porque assim, você precisa de um cuidador, muitas vezes. Você precisa de alguém que liga, faz todas essas coisas. Se você tiver uma estrutura dessa, tiver familiares que podem te ajudar, ok, é uma boa opção. Às vezes o paciente... A limpeza que tem que ter o cuidado. Cuidado. Né? E muitas vezes o paciente diabético não enxerga, ele tem dificuldade, muitas vezes ele é idoso, tem dificuldade de manipulação. Uma outra pergunta, precisa ter alguma dessas doenças
sistêmicas para ter uma doença renal ou não? Só o rim por si só também, ele alimenta uma doença? Existem as causas externas, diabetes e hipertensão. Tá. Depois você tem as glomerulonefrites, que são doenças propriamente dos rins, e os rins policísticos, que é uma doença genética, que você nasce com cistos nos rins, né? Eles são microscópicos, depois eles vão aumentando com É o isso que tempo. acontece com muita gente que já tem que fazer transplante de rim com 30 anos, com 20 anos. Esses são as glomerulonefrites, que são as doenças Tá. imunológicas, muitas vezes. Porque o paciente diabético que hipertenso, ele é mais velho. Porque hipertensão e diabetes, ele começa lá com uns 40, 35, 40 anos de idade. Na mulher, na menopausa, né? Lá mais próximo dos 50. Então, é uma população mais velha. Os pacientes que têm glomerulonefrite, que é uma inflamação, muitas vezes doença imunológica, que acomete o rim, são pacientes mais jovens. E tem também a população de rins policísticos, que são cistos, é uma doença genética com transmissão autonômica, né? Ela passa dos pais para os filhos. Então, eles são mais jovens, essas pessoas, né? Então, você vai ter que analisar cada caso desse tipo. Então, tem as doenças próprias dos rins, que é as glomerulonefrites, mas 80% das causas de doença renal crônica vem de outras doenças. É hipertensão e diabetes. Perfeito. 80%. O rim tem isso, assim, eu vou perder um rim e posso trabalhar com o outro, é isso? Existe? Pode. Tem pessoas... Mas geralmente quando dá de identificar, vai os dois. Não, aí são os dois. Quando não você tem essa, perdeu um rim aqui, tem esse aqui ainda mais. Não, o rim, ele fica, você pode perder um rim. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo tem um tumor no rim. Hoje você tira parte do tumor, mas vamos imaginar que precisou tirar o rim todo, ou por qualquer outro motivo, ou por acidente. Certo. Aí fica com um rim só. E o que acontece? Esse rim hipertrofia e compensa, se chama rim vincariante. Aí você consegue compensar e viver com isso. Tem muita gente que no nascimento, o rim não evoluiu na vida embriológica, ele não evoluiu na vida fetal, e aí ele ficou pequeno. Ele nasce com o rim pequeno, e o outro compensa. Aí um dia o indivíduo vai fazer um exame, sei lá por que outro motivo, faz um ultrassom e descobre: nossa, eu tenho um rim pequeno, outro grande. Nasceu assim, possivelmente, né? E ele vive muito bem com um rim só. Tem doador de rim. Como é que faria o doador? Né? Vai doar para um familiar, ele tira um rim, mas ele consegue sobreviver com ele perfeitamente. A média, então, de quem perde a função renal é de quantos anos? A perder a função. Então. Com quantos anos? Isso aí, sim, ó. Vou dizer uma coisa para você. Vamos falar de diabetes, né? Diabetes, você leva aí pelo menos uns 7 a 10 anos, 15 anos de mau cuidado. Isso não é um dia, não é uma semana. Isso são coisas que são anos que você... No mundo do autodesenvolvimento, a gente chama de autorresponsabilidade. Então, para 10 anos, 15 anos, não dando atenção, não cuidando, e sem falar nas outras doenças, né? Isso é complicado. Colesterol. Isso Gordura no coração, que acho que é colesterol, não sei se gordura no coração, colesterol, acho que não é. Gordura no rim, no fígado. No fígado, que é a esteatose hepática, né? Então, se você for ver, você pode, por exemplo, ter insuficiência coronariana, o infartou. Só que o coração bombeia sangue para o rim. Então, quando você tem um diabetes e hipertensão, não é que ele acomete só o rim. Ele tem prioridades. Tem pessoas diabéticas e hipertensas que têm predisposição até a AVC, que é o derrame. Outras vezes, ele tem insuficiência coronariana. Outras vezes, ele tem insuficiência renal. E outras vezes, ele tem oclusão das artérias e precisa amputar os membros inferiores. Então, cada família, vamos dizer, tem uma predisposição para uma determinada coisa. Então, essas coisas, elas acontecem no corpo inteiro, predominantemente aqui ou aqui. Então, muitas vezes, um indivíduo que é diabético, hipertenso, tem colesterol aumentado, ele infartou, ele já pode ter algum déficit de funcionamento do rim. E aí, se esse coração começa a entrar em falência, ele bombeia menos sangue para o rim, consequentemente, esse rim vai piorando. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes internarem na UTI por outros motivos, já tinha um déficit pequeno, e aí vai complicando, infecções generalizadas, e aí muitas vezes o que ele acelera o processo e acaba entrando nesse... É uma baita aula, hein? Muito obrigado, é uma baita aula. Muito bom, estou ficando...
Tô aprendendo tudo de rim agora. Acho que amanhã do churrasco, final de semana, eu vou detonar todo mundo. É. Falei, cola no Ruivão aqui que vamos lá, tem mais informação para você. Palestrinha não, palestrão. Vem cá, vamos ver o que você está cuidando desse rim aí. Mas é uma aula aqui hoje pra gente, né? Porque é verdade, a gente não fala de rim. Nefrologista, então, né? Porque não é uma coisa normal que você vai fazer vai no cardiologista, porque você tem que fazer um exame para trabalhar não sei aonde, você tem que vai fazer uma academia, você tem que fazer, vai fazer um curso, não sei o que, você tem que ir no cardiologista, né? Fazer uma esteira. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa de consultório. Ah. Eu tô lá, sento no consultório e falo assim, o que o senhor tem? Eu falei assim, não, sabe o que é? Eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tô enxaqueca há muitos anos. Sim, mas e o que mais o senhor tem? O que aconteceu? Ele errou. Ele, de vez de ir no neurologista, ele foi no nefro. Você, mas eu sou nefrologista. Você, mas o que o senhor faz? O que nefro faz? Essa é uma pergunta comum. O que o senhor faz? Boa. Eu não quis ser delicado, mas é pura verdade. Não, ele não sabe. As pessoas, elas ficam, mas o que o nefro faz? Porque muitas vezes o paciente vai lá no cardiologista, no endócrino, e eles falam assim, procura o nefro. Aí ele chega na minha frente e vai falar assim, eu vim aqui. Quando geralmente homem é uma coisa meio complicada, né? Uhum. Que o homem tem que ir com a esposa, muitas vezes, né? Porque ele não sabe nem o que ele está fazendo lá, ele não sabe falar, não sabe levar... Não sabe, ele não sabe nem diagnosticar. Não, ele não sabe nada. Ele não lembra nada depois. Ele não sabe nada. Então tem que ir alguém com ele, a filha, a esposa, né? E muitas vezes chega lá e falou assim, mas afinal de contas, não é neuro, o senhor não trata de dor de cabeça? Não, não trato. Eu sou nefrologista. Nefrologista? O que é isso? Eu tô te falando. Eu, quando me formei em nefrologista, um dia minha mãe é professora, né? Minha mãe chegou e falou assim, mas o que o nefro faz? Eu nunca ouvi falar isso aí. Tá vendo? Não sei. A própria mãe estudou médico. Não sabia o que era isso. Vamos falar um pouquinho dessa campanha, né? Quais são as ações programadas para o Dia Mundial do Rim? Então, lá na Unimed, o processo da educação, eu como professor, a educação para mim é uma coisa que permeia tudo, sabe? Então, nós temos lá os nossos pacientes já, renais crônicos, já em diálise, mas existem uma série de medidas educativas que a gente tem que falar para eles. O que eles podem comer, o que eles não podem comer, medicamentos que eles precisam evitar, cuidados com a que chama fístula, que é o que ele precisa, cuidado com o catéter. Então, uma das ações que estão sendo feitas essa semana é fazer um quiz, né? Fazer um perguntas e respostas, porque eles adoram jogar bingo lá dentro. Sim, com certeza. E aí, nós compramos alguns brindes. Fica quanto tempo? Só para as pessoas entenderem quanto tempo eles ficam na hemodiálise? São 4 horas, né? São 3 vezes por semana durante 4 horas. Então, eles passam viram uma família eles lá, né? E eu vou lhe contar uma coisa interessante. Você sabe, assim, eu sempre gostei de fazer perguntas diferentes. Para que serve uma unidade de hemodiálise? Primeira resposta, todo mundo fala o seguinte, serve para dialisar. Tá, e o que mais? Socializar. Então, você pega o idoso, Que gente, tem o que fazer explica na casa para de mim, ninguém, cara. quem que tem um motorista, porque tem saúde da prefeitura, né? Quem que pega o seu pai, sua mãe, todo dia naquele horário, põe dentro de um carro, leva lá, ele chega, tem alguém que recebe. Ou seja, tem ganho secundário na doença. Né? Vai lá, ele senta ali na recepção, eles são amigos, eles conversam, eles socializam, fazem isso tudo. Depois daquilo, eles dialisam, eles se divertem lá dentro. Tem um lanche maravilhoso lá dentro. E eles gostam, eles curtem essas coisas, eles interagem, eles viajam juntos, eles conversam, um vai na casa do outro, e assim por diante, né? Então, para o idoso, isso é fantástico. Quem pode fazer isso, né? Quer dizer, eu não estou querendo dizer que isso é bom, pelo amor de Deus. É melhor você cuidar dos seus rins e não fazer hemodiálise. Uhum. Mas a gente tem que enxergar, fazer uma ressignificação daquela situação. Porque o indivíduo fica preso à diálise. Ele tem que ir lá 3 vezes por semana e ficar lá 4 horas. E muitas vezes as pessoas são de outras cidades e demora o tempo no seu deslocamento. Então, para o idoso, muitas vezes, aquilo é uma socialização. Agora, o jovem, aquilo é muito complicado. Porque tira ele de uma coisa toda, né? Então, mas são poucos os jovens, né? São poucos os jovens. A maioria, como eu falei... O jovem é porque é a doença que vem... São as doenças autoimunes e são o rim policístico. Tá. Depois tem mais uma série de outras coisas que aí não cabe dizer, porque já é não são tão frequentes. Muito específico. Mas para a gente deixar bem claro aqui para o ouvinte, diabetes e hipertensão 80% e depois glomerulonefrite e rins policísticos, né?
Não, mas você está falando sobre socializar, porque os aposentados, as pessoas ficam muito sozinhas, né? Eles não têm essa amizade. Eles vão lá, nesse caso, eles têm um baita ganho secundário, né? Porque tem gente que tem banho secundário de ser vergonhice, que fica doente para chamar a atenção da família, porque tem gente que é assim, né? Ou para fazer pagar com que o outro sofra porque ele está doente. Eu estava vendo esses dias sobre isso. Pessoas que ficam doentes para poder vingar de outro. Da própria família. Aí tem. Você tem uma seara que é uma coisa de louco. Eu tenho. Mas, viu? É coisa de louco, é ganho secundário, que é péssimo, né? E conta para mim, Alex, quem que tem um médico 12 horas por semana? Porque quando ele vai na unidade, tem médico lá. Ele tem à disposição o médico na semana, se ele fica 3 vezes por semana, O carinho, ele fica lá. Então, ele pode... é um paciente que tem muitas coisas, tem muitas intercorrentes, é uma demanda alta esse paciente. Então, ele está lá para explicar as coisas. Então, a gente está lá. Então, esse é um outro ganho. Entende? Não é bom estar lá. Prende a pessoa, ela não pode viajar, é uma série de coisas, mas ele depende daquilo, ele não pode faltar na sessão, tem uma série de regras. Mas tem outro preenche outras coisas. Mas aí a gente tenta enxergar por um outro lado, e esse outro lado da socialização e o acesso ao médico é uma coisa importante. E não é só acesso ao médico, viu? Porque, na verdade, eu digo que lá na nossa hemodiálise, a mesa é redonda da nossa equipe de saúde, porque nós não podemos falar do médico, isso seria injusto, nós temos que falar da equipe de saúde. A nossa equipe de saúde se reúne numa mesa redonda. Legal. Sabe por quê? Porque mesa redonda não tem ponta, cada um faz o seu papel. O nefrologista, um médico, ele faz o papel dele, a enfermeira faz o dela, o técnico de enfermagem dele, a nutricionista, a assistente social, todo mundo, a fisioterapeuta, a menina que faz a limpeza da unidade de diálise. Então, isso é uma equipe de saúde. E nessa equipe, ela se reúne numa mesa virtual, né? Redonda, porque cada um faz seu papel. E o amor e o carinho, que é o processo de humanização que a gente recebe o paciente lá, é muito importante, né? Isso, ele sente isso, né? O acolhimento que ele precisa e o carinho. Então, isso é um dos ganhos que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha no Hospital da Unimed, só para a gente estar falando da Unimed aqui, também para registrar aqui a qualidade do hospital, né? Onde lá tem... O tratamento fica no Hospital Miguel Soeiro? Fica no médico do perto, Miguel? Próximo da emergência. Está aí o hospital, vamos dar uma olhadinha na mensagem, que a Unimed está espalhada na região inteira, com suas unidades, para atender os seus clientes, né, que são praticamente quase 200 mil clientes, fora os associados das Unimedes Brasil, que usam da estrutura da Unimed de Sorocaba, que é gigante hoje, não, sem comentários, né, é muito grande. Vamos lá. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo e humanização. Uma infraestrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. Parabéns, Unimed. Parabéns aí pela campanha, pela iniciativa, né? De esclarecimento aqui à população. Muito legal esse trabalho de vocês, né? E eu fiquei muito feliz de convidá-los e ser aceito para que isso acontecesse, senão não teria a oportunidade de conhecer o Dr. Ricardo aqui, né? Quais os recursos que a Unimed utiliza para os pacientes lá, a estrutura que vocês têm lá para nós temos uma unidade doentes renais. Tem o que tem de melhor de material, de máquina de diálise, tratamento de água, as nossas poltronas, nossa infraestrutura, o nosso local é um lugar claro, é um lugar assim que é acolhedor. Então nós somos uma referência, nós somos um hospital de ponta. Nós temos toda a estrutura da cooperativa, com toda a parte de laboratório de excelência, a parte de imagem. Então nós temos uma ampla estrutura. Nós temos da nefrologia, nós temos 2 equipes, a equipe que fica na hemodiálise e a equipe que faz o atendimento do paciente internado, porque por outras doenças ou eventualmente algum paciente da diálise. E nós temos uma UTI, que também temos uma hemodiálise lá dentro fantástica, que não perde para ninguém dentro da UTI. Dentro da UTI. Porque caso de emergência Caso das emergências, e na verdade
verdade, existem pacientes com outras doenças, que nós falamos aqui da doença renal crônica, mas existe o que a gente chama de insuficiência renal aguda. A diferença é assim, a insuficiência renal aguda é a falência do rim em dias e semanas. A insuficiência renal crônica, ela é a falência do rim em meses e anos. Então, nós temos pacientes agudos, que por diversos motivos internaram e eles precisam fazer diálise na UTI. O tempo todo? Não. Na verdade, sim, existem várias modalidades dialíticas. Existe aquela diálise que você vai lá, dialisa 4 horas. Existem máquinas que fazem diálise contínua e ele fica lá 24, 48, 72 horas dialisando. Mas aí depende da indicação. Existem algumas coisas intermediárias também, então vai tudo da indicação. Então, nós temos uma estrutura grande e que dá apoio. Nós temos todas as especialidades, então, tudo que a gente precisa, a gente consegue obter e dentro da nossa estrutura com qualidade, eficiência e segurança. Além dessa estrutura, vocês fazem transplantes de rins? Sim, nós temos o CETOS, que é o Centro de Transplante do Hospital Unimed Sorocaba, e ele faz transplante de fígado, de córnea, de medula óssea e de rim. Nesses últimos 20 anos, foram pouco mais de 400 transplantes de fígado, sendo que desses foram transplante duplo. Foi rim, fígado e rim. Porque às vezes tem paciente que tem falência dos dois, você já aproveita e transplanta um. E nós temos ali 60 pacientes que já foram transplantados dentro do nosso hospital. Que interessante. Então, no passado, nós encaminhávamos para o Hospital do Rim. E eram feitos os transplantes lá. Hoje são feitos na nossa cooperativa, no nosso hospital. Nós já temos ali uma equipe especializada com isso, de cirurgiões, nefrologistas que se dedicam exclusivamente para o transplante de rim. E nós temos hoje 60 pacientes transplantados de rim, fora aquele 7 lá que transplantou duplo rim e fígado. Interessante, hein? Mas não sabia disso. Dos transplantes lá dentro do hospital. Sim. Isso anda o transplante de rim é difícil também ou não? Muita gente na fila. Muita gente querendo o rim. Muita gente querendo, e aí depende de captação e assim por diante, né? É um paciente que não é uma solução. Muita gente pensa que transplantar é você botar um rim e tchau e vira as costas para diálise. Não, isso demanda, ele precisa tomar medicamentos imunossupressores, ele precisa tomar uma série de cuidados, ele precisa vir em consultas regulares, mas com certeza o transplante é melhor do que na diálise. Mas o transplante não é para todos, porque você precisa ter indicação. Às vezes é melhor ficar dialisando do que transplantar, mas isso é uma coisa muito específica interna. Aí tem que ser muito bem analisado pelo médico, ser analisado pelo médico, pelo paciente. Às vezes tem paciente que não quer transplantar. Fala, eu estou bem aqui, estou tudo certo, não quero correr o risco. Mas isso é uma discussão bem específica entre a equipe de nefrologistas, do transplante, do paciente, da família, tem toda uma conversa. Podemos esquecer de mandar um abraço para o teu parceiro, que é o Fernando Carvalho, né? Sim, nefrologista também. Meu grande parceiro. Um grande amigo, um beijo no seu coração. Depois, por favor, né, espero que você veja a entrevista do seu amigo aqui. E fica esse registro aqui também, que é um grande nefrologista, né? Vocês formaram juntos? Nós formamos juntos. Na verdade, eu fiz faculdade fora daqui, ele fez aqui na PUC. Eu vim de Bragança. Mas nós fizemos a residência aqui, os 3 anos. 1 ano de clínica e 2 de nefrologia. Nós dividimos o quarto. E então nós fizemos... nós estamos juntos na Unimed. Olha que legal. Então, ele foi para a diretoria, ele foi da diretoria executiva há muitos anos. Foi. Né? E eu acabei indo lá para a PUC. Mas assim, na nefrologia eu sempre fui parceiro do Fernando. A gente sempre esteve junto. Éramos de 3, eu, o Fernando e o Caniello. Hoje o Caniello ele é diretor técnico do hospital. Então nós 3 estamos lá. Nós estamos lá desde o começo, desde antes do hospital. Nós participamos do hospital, da construção do hospital, né? A gente ia lá nos galpões, ver as plantas, como é que estava aquele Rodolfo ia lá e conversava, a gente era muito amigo do Rodolfo, era presidente da Unimed. E depois nós fazíamos diálise só na UTI e depois construiu a unidade onde nós 3 participamos disso e depois expandiu. Hoje nós somos um número bem maior. Quanta história, né? Muita história. Qual que é o tema da campanha desse ano da sociedade? Assim, os meus rins estão ok?
faça o exame de creatinina para saber. Esse é a campanha. Conscientizando Não por as o tema pessoas. isso aí não, viu aí, Renan? Os seus rins estão ok? Então faça uma... Faça o exame de creatinina para saber. Boa. Isso aí é importante, porque esse é o único jeito que você tem. O órgão nacional que cuida aqui, que faz todo esse trabalho de combate, quem é? É a Sociedade Médica? É a Sociedade de Nefrologia? Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Nefrologia e temos a SONESP, que é a Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, certo. da qual eu sou o diretor da 8ª região, que é da região de Sorocaba e Piracicaba, são 74 municípios, e nós, na verdade, o papel de como diretor é mediar e transferir, assim, facilitar esse processo todo de trazer material, camisetas, folders e outras coisas para poder facilitar as campanhas e todas as outras coisas que eles quiserem. Vou presentear você com uma albumina da Maxi Ovos, fábrica de Sorocaba. Isso aqui é uma suplementação, proteína do ovo, da clara do ovo. Bacana. Mas não tem gosto de ovo não, viu? É Não. bem gostoso. Só colocar aqui uma bananinha, colocar água, bater e tomar. Tem 24, 25 gramas de proteína. Beleza. E eu tomo uns 3 anos já. Agora tem que ficar de olho na minha creatina aí, Tem né? que usar só creatinina. É, creatinina, né? E aí, mas tá aí de presente para você, que você precisa levar para sua casa para você fazer. Agradeço Né? bastante. Aí eu quero agradecer também a Maxi Ovos aí, que está com a gente há 3 anos com a gente aqui. E dizer que é um orgulho para a gente ter uma fábrica aqui de Sorocaba, né? Que faz um produto com altíssima qualidade. O ovo sai da granja nesse dia, já processa para depois fazer a albumina já. Então tem muita qualidade nesse produto aí, né? E oriundo de Sorocaba. Bom, né? Beleza, ótimo. Presente para você aí. De presente, porque você fala muito bem, aí Bragança Paulista, interior. Negro do interior é uma beleza, né? Você pergunta pro cara de onde você é, se for do interior de São Paulo, pronto, você tá em Nossa, casa. Tá ótimo, tá ótimo. A gente tem uma linguagem meio muito parecida, né? Quem é do Sim, interior, né? São muito abertos, muito receptivos, né? Se comunica bem, são simpáticos, né? Acho que é coisas do nosso interior, não é isso, Sandra? Acho que faz parte, né? E você, se quiser assinar nosso canal, vai ser um prazer enorme ter você na nossa companhia. Segunda-feira falamos de espiritualidade aqui. Na terça, empreendedorismo, políticas públicas e economia. Na quarta, contamos histórias consagradas de sucesso de pessoas. Uma semana, histórias consagradas de sucesso. Na outra, falamos do mercado da construção civil, que também é muito pujante. Na quinta, os médicos, em parceria com a Unimed, vamos falar de várias patologias, hoje falando aqui do rim, e desmistificando a profissão nefrologista, que é muito importante de saber que não é neurologista, é nefrologista, não é cuida da cabeça, cuida do rim, né? Entendeu? E é o que faz, é o que cuida, não é o que faz a operação do sistema digestivo, não, é urinário, né? Mas que faz os cuidados, né, que avalia e acompanha. Então é isso. Hoje foi uma aula com o doutor Ricardo, estou muito feliz. E na sexta-feira a gente fala de arquitetura aqui. É bem variado os assuntos. Nossa, isso é importante. Bom, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. Isso aqui é uma escola. Deixa eu aproveitar para colocar o Shopping M. Nós estamos gravando aqui no Shopping M. Doutor, só você nesse momento, que está aparecendo na loja agora que você acabou de entrar, para trocar todos os móveis da sua casa, os planejados. Já né? passei dessa fase. Já passou dessa fase, não quer saber mais, né? Mas está aí, ó, o Shopping M, 26 anos de mercado, com qualidade altíssima, tem planejados aqui rápidos para a parte empresarial, a parte de casas também, e a linha de imóveis soltos, tá bom? Fica a dica para vocês que querem ter uma casa e aproveitar que estão em ofertas agora no mês da mulher, né? Mês da mulher, eu quero saber quando vai ser o mês dos homens, né? Só tem das mulheres, né? Dia Internacional dos Homens. Olha que chique, hein? Chique, hein? Recebe o quê no lugar? Recebe uma cerveja, né? No lugar da flor. Manda uma caixinha de cerveja. Tá bom. Uma cervejinha de vez em quando faz mal, doutor? Não. Não? Mas a gente não pode estimular ninguém a beber, tá? mas é Como claro. médico não podemos. Não, né? Posso falar que você pode beber água, mas eu não vou falar pra você que você tem que beber. Isso aí não. Essa história do médico falar assim, ó, tome um vinho todo dia que faz bem pra você, isso é proibido. Isso é estimular o paciente a beber. O médico não pode falar Não isso. pode, né? Então. Está certo. Entendi já o recado. Doutor Ricardo Augusto de Miranda Cadaval, nefrologista, médico da Unimed de Sorocaba, professor da nossa querida Faculdade PUC e diretor aí da região da Sociedade de Nefrologia de São Paulo, a SONESP, da região de Sorocaba,
de Sorocaba e região, né? Com 74 cidades. Muito obrigado pela tua presença. Desejo o melhor para a sua vida. O seu rim tá bom? Os rins são bons. É? Eu faço 2 vezes por ano, eu meço a minha creatina, morro de medo até achar o resultado. Mas como eu não tenho fator de risco, eu não sou hipertenso, eu não sou diabético, eu não tomo remédio. Mas ela pode mudar de um ano para o outro, inesperadamente? Não. Se minha creatina vai bem, Vai bem, vai bem. se não for bem, já aparece já. Já começa a sinalizar. Acho que o meu... Mas eu faço exame anualmente, ok? Ok, Eu faço anualmente. certo. Eu não... Mas você falou que a creatinina não evolui? Mas aí tem outras coisas, né? Eu não olho só a creatinina, né? Eu olho outras coisas. Você tem que passar pelo nefrologista. Não. Qualquer dia eu vou tomar um Olha, café lá. Você tem que passar... A doença renal crônica é de todos. Todo mundo tem que ir lá pedir a creatinina, não é só o nefrologista. Tem muito pouco nefrologista para pedir. Você tem que ter o nefrologista numa fase avançada da Esses doença. médicos hoje, geriatra, Todos têm que nutrólogo, pedir pedem creatinina. Tem que pedir. Isso é de todo mundo. Isso aí, todo mundo tem que pedir. Não tem como ser diferente. Né? Não. Isso aí é de todos. Eu não perguntei do pâncreas, mas o pâncreas não tem nada a ver com você, né? Não. Ele pode se complicar, sabe? É igual a dor de cabeça, né? Quem que cuida do pâncreas? É o gastro, o cirurgião gástrico, o gastroenterologista, né? Tá bom, já. Então, neuro eu já estou acostumado a me perguntar. Agora do pâncreas, eu ninguém me perguntou. Não podia perguntar? Ainda bem que a gente avisou ele. Não, quer? tudo bem, não tem problema nenhum. Não risada, gente. Posso perguntar isso? Quem está preocupado? Doutor? Imagina. Não, eu consigo, eu escuto cada pergunta. É Eu melhor escutar do que ser surdo, é isso que quer dizer, né? Não, então, como eu na faculdade eu ensino a conversar com o paciente, então esse negócio eu consigo... Agora você tem que mandar essa entrevista para os seus alunos, viu? Né? Para assistirem. Eles vão gostar. Vão gostar. E aí vão falar assim, pô, o cara lá no final me dá uma dessa, assim. Perguntou se eu tá de pâncreas. Ah, tudo bem. Não, eu perguntei se você cuida de pâncreas, só isso. Não cuido. O cara não sabe nem que é Eu nefrologista. cuido de pâncreas quando tem pancreatite aguda e evolui para insuficiência renal aguda e tem que Tá dialisar. vendo? Tem alguma coisa a ver, tá vendo? Tem, porque... Que foi? Fone. O seu microfone. Caiu o meu microfone? Muito obrigado, viu? O bom humor sempre faz parte. Faz. Quanto que a risada, a autoestima, essa alegria, essa felicidade faz bem para a saúde da gente? Muito. Muito, porque a gente tem que ser positivo. Você tem que agregar. Eu acredito muito que você tem que absorver o positivo e entrar numa frequência boa. Porque aquilo que não entra em sintonia com a gente, que nos faz mal, a gente tem que se afastar. Tá vendo? Perfeito. Sempre ri, como dizia o Bozo, né? Sempre ri, sempre ri. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Desejo o melhor Agradeço pra a você, oportunidade, em Muito nome da obrigado. Unimed, de a gente vir aqui e você nos permitir a fazer essa divulgação toda aí. Fiquei muito feliz, muito honrado com a tua presença aqui, viu? Obrigado. Gratidão. RuivoCast Saúde, em parceria com a Unimed, fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Seja feliz, viva seu momento, que é isso que é mais importante, e cuide da saúde, principalmente dos rins. Até mais.